Agora vamos apresentar o nosso irmão que vai participar conosco do nosso Conversando sobre Espiritismo. O Gustavo Silveira é mineiro e nasceu em Araxá, mas atualmente reside em Uberlândia, também localizado lá em Minas Gerais. Possui formação em ciência da computação e trabalha na área de tecnologia. Nas atividades espíritas, ele é filiado ao Grupo Espírita Leão Denis, em Uberlândia. Integra a equipe responsável pela produção do podcast Café com o Espiritismo. Também contribui com o estudo no espiritismo.net, que é uma organização social sem fins lucrativos, sediada no Rio de Janeiro, onde atua online. E vamos pedir agora ao Gustavo que faça a sua apresentação para o público presente e aqueles que nos assistem remotamente. Minhas amigas, meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus possa nos inspirar, nos envolver nessa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a confiança do convite, que nos honra com uma oportunidade, porque eu sei que para muita gente é mais uma quinta-feira normal, e para mim é o encontro da experiência com quem está aprendendo a conhecer. Portanto, um encontro marcante para minha alma, um presente ao meu coração. Agradeço a amiga Sila, que não só me acolheu na sua casa, como me trouxe. E eu sou mais ou menos isso que o Mário já leu. Sou o Gustavo, de Uberlândia, tenho 28 anos. Estou muito, muito feliz e agradecido de poder estar aqui. Que Jesus nos inspire. Muito obrigado, Gustavo. Então vamos iniciar já com as nossas perguntas. E eu vou fazer a primeira para o Divaldo. É uma pergunta que vem pelo YouTube, Divaldo de Maria. É possível diferenciar conscientemente as nossas experiências reais e encontros espirituais dos sonhos enquanto dormimos? Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Maçã do Caminho, nossos votos de muita paz. Inicialmente, gostaria de agradecer aos confrades, aos espíritas que vieram de outras cidades e participam hoje da nossa reunião. Alguns divulgadores, como o nosso Paulo, Joselma, Arlinda, de diferentes cidades, e principalmente os confrades do Paulo Estevão. É muito saudável esse trabalho de confraternização entre nós, aqueles que temos a visão espírita. E ainda irei mais longe, agradecer a presença da caravana de Aracaju. Os nossos irmãos vieram em um número expressivo participar da nossa atividade doutrinária de hoje, que é constituída por perguntas e respostas em torno da doutrina espírita. Para nós é motivo de gáudio, porque pregamos a fraternidade e deveremos viver muito fraternalmente. No próximo dia 19, estaremos vivendo grandes emoções. Nós já éramos cliente da Praça do Campo Grande, porém, a Prefeitura está modernizando e, infelizmente, as atividades que realizava no Natal, na Praça do Campo Grande, o 2 de julho, Praça da Independência, agora são na Praça Municipal, na Praça Superior do Elevador Lacerda, de frente da Prefeitura Municipal, a antiga sede. Ali estaremos, às 17 horas, com a nossa histórica manifestação de paz, você e a paz. Faz poucos anos, faz muitos anos, em 1958, quando, em um momento de reflexão, então eu disse-me a mim próprio, apesar dos 80 anos
ainda tem disposição para atividades novas. Tantos conflitos, conflitos internacionais, conflitos nacionais, conflitos da própria criatura. Por que não lançar o movimento Você e a Paz? Sempre esperamos que os outros estejam em paz e pouco trabalhamos para que haja paz. Então era uma audácia ir a ginásios, a escolas e abordar a problemática da paz. Iniciamos. Depois de 3 anos visitando educandários da cidade, veio a ideia de por que não fazer na praça pública? E lembramos de Castro Alves, a praça do povo como o céu e das aves. Então, por que nós temos vergonha de tomar certas atitudes? Alguns religiosos, fanáticos, dão uma impressão negativa. Mas proclamar a paz, não será que é válido? Porque talvez alguém esteja adormecido e desperta. Começamos o movimento na praça pública, visitamos os bairros de Salvador, eram 5 bairros naquela época. Depois da pandemia, mudamos de atitude e fizemos pela internet. Incluímos, então, vários países da Europa, onde houvéssemos feito também, principalmente Portugal, em várias cidades, e em particular Coimbra, que já está fazendo o movimento há dias, onde o movimento tem uma repercussão muito grande, e as autoridades governamentais acharam por bem declarar o dia 19 de dezembro, dia do movimento Você e a Paz. Aqui em Salvador, o Dia da Paz, portanto, decretada pela Câmara de Vereadores, é o 19 de dezembro. Nós conseguimos momentos grandiosos. Embora nós sejamos espírita, a movimentação era para que se trabalhasse pela paz. Qualquer religião, nenhuma religião, nos uníssemos em um ideal que é comum. Todo mundo anela pela paz. E fomos ao cardeal arcebispo da Bahia, que nos recebeu muito bem. E quando lhe declaramos a necessidade de nos unirmos em praça pública, se nosso Deus é único, por que nós discutimos, brigamos por deuses? E ele achou muito interessante. Mas Sua Eminência tem a obrigação de estar em Roma neste período de Natal. E ele lamentou não poder vir, mas determinou ao mestre da paróquia da Vitória para que representasse a Igreja Católica. E nós termos um representante da Igreja no movimento desse teve uma grande significação. Mas este homem notável, que era um grande orador, esse monsenhor, fascinava quando ali na Praça do Campo Grande ele chamava-nos todos de irmãos e abordava o tempo da paz. Ele desencarnou e nós ficamos preocupados. Então Deus nos mandou outros, mandou-nos de São Paulo, um sacerdote que veio e falou de batina e contou que, apesar de ser padre católico, foi ali na Praça da Barra, da frente do Farol, ele era um grande simpatizante do Espiritismo, que ele explicava a realidade da vida e etc. E o movimento prosseguiu. Agora, passado o período mais grave da pandemia, nós damos continuidade na praça na qual a Prefeitura vai desempenhar as suas atividades de Natal. Nós também lá estaremos no dia 19. Convidem pessoas breguentas, pessoas antipáticas, pessoas ranzinzas, porque todo mundo que adora a briga é tão antipático que já briga a olhar a cara. Aquela cara antipática. É um desafio, a gente tem que gostar dos feios, porque os bonitos já estão muito queridos. E então, no dia 19, lá estaremos com uma parte artística, excelentes cantores, com uma parte musical, também de um quarteto, com várias coisas, e também alguns oradores. Uma representante da mulher, a mulher espírita,
a doutora Ruth Mesquita, que nos acompanha desde o primeiro dia, 1998 até hoje. E como eu não desencarnei em 90, aí saltei para a atualidade. E como eu tenho certeza que não vou desencarnar, até 19 também seria injusto esperar tanto. Aí eu espero que no ano 2030 nós comemoremos mais um momento. Assim esperamos que todos lá estejam. Não há nenhuma novidade. A nossa presença, acabar com a comunidade, deixar de esperar que os outros façam o que nos cabe fazer. Então, dentro disso, nós aumentamos o convite do nosso presidente para o dia 19, todos estarmos lá. E eu me recordo de cenas muito pitorescas. Falando isso em outros anos, uma senhora muito simpática ouviu-me seriamente. E quando chegou no dia 19, estava um número muito grande, umas 10 mil pessoas ali no Índio, do Campo Grande. Quando ela se levantou, me deu um adeus com o lenço que a Thelma distribui, o movimento de eventos, e disse assim: que beleza, se o mundo obedecer o trabalho que nós aqui estamos, a guerra não virá tão cedo. E olha, demorou. Agora que a guerra explodiu num dos países religiosos da Ásia, que é Israel, e também os seus inimigos já tradicionais. Mas nós oraremos pela paz. Não deixemos de mostrar que o nosso pensamento é pacífico e pacificador. Então, neste momento tão significativo, eu agora pergunto de novo ao Mário, que eu estava tão preocupado. Preocupou muito a Freud a problemática do sonho. Naquele tempo, a ciência psicológica, a psiquiatria estava dando seus primeiros passos, a ciência reconhecia o estado de sono, o estado de sonho e o estado desperto. Mas só se sabia que havia a área do consciente. E Freud vivia preocupado com os sonhos, principalmente os sonhos eróticos, aqueles de natureza sexual. E ele notava, por exemplo, as nossas afeições estavam mais ligadas ao sexo do que ao sentimento de fraternidade, de tolerância e de amor. Depois ele percebeu uma coisa muito peculiar nele mesmo. Ele tinha ciúme do seu pai com a sua mãe. Era, portanto, um complexo que estava presente numa das lendas gregas, a história de Édipo. Édipo termina casando-se com sua mãe, manda matar seu pai e experimenta um tormento tão grande que termina por suicidar-se. Então ele percebeu que ele era Édipo em relação ao seu pai. E a coisa era tão séria que quando seu pai morreu em Viena, ele foi ao enterro, é natural. Mas a aversão ao pai inconsciente era tão grande que ele não pôde entrar no cemitério. Bem chegando à porta do cemitério da carruagem, ele teve um surto de ansiedade. E a carruagem voltou. Então ele estabeleceu esse terrível tormento de Édipo, aquela criança que, ao nascer, Tiresias, o vidente da Grécia, estabeleceu que mataria o pai. E o pai, receando ser assassinado por ele, o pai era o rei, e ele mandou que matassem o filho da floresta. E o homem que foi destacado para matar Édipo, chegando na floresta e vendo aquela criança, teve compaixão e deixou lá. A vida que se carrega, ele vai morrer devorado pelos lobos. E partiu, não o matou. Em consequência, o lenhador encontrou a criança e levou para casa,
em uma outra cidade. A criança nasceu, desconhecia a sua história, e um dia ele cresceu e disse: vou conhecer o mundo. E partiu na direção da Grécia. E a partir daí começa uma nova lenda. Por fim, ele vai para os jogos e atira o disco. E o disco atravessa as fronteiras do edifício e decepa a cabeça de um homem que estava na rua. Era seu pai, que havia saído por um pouco e foi degolado pelo disco que ele atirou. Ficou viúva aquela senhora, e ela necessitava de casar-se. Sem ele conhecer a história nem ela, entre os candidatos que se apresentaram para casar, ele era um daqueles com quem ela simpatizou e casou com ele. Teve filhos, quando mais tarde ele descobriu que ela era sua mãe. Então, desesperado, ele se cega e vai para a estrada para cumprir a sua sina, guiado por uma filha mais velha. É que vale dizer que a função sexual é uma necessidade orgânica, e a cegueira de quando estamos devorados por ela nos perturba. É necessário controlar essa cegueira, e é muito curioso porque Freud traslada da lenda para ele próprio e começa a fazer um trabalho muito grande de identificar o que ele chama libido, o prazer sexual. Este prazer, mais tarde, vai aumentado para outras áreas. E é nesse momento que ele descobre uma jovem que sofria de uma dor de cabeça terrível. E não havia maneira alguma de ficar curada. Depois de passar por vários especialistas, ela vai até ele. E ele faz uma hipnose para ela muito superficial. Licença. E nesta experiência, ela revela que tinha paixão pelo pai. E então conta uma história muito complexa, ele faz a liberação e ela fica absolutamente curada e volta a ter um relacionamento normal. E então ele vai para a mitologia. Na mesma mitologia de Édipus, havia Eletra, que era o amor da filha pelo pai. E a sociedade ficou escandalizada quando ele falou que muita moça era apaixonada pelo pai e muito menino pela mãe e vice-versa. E a igreja, que estava sempre às ordens para condenar, transformou em pecado capital. A questão não é pecatória, é biológica. A união dos genes idênticos provoca aberrações. Daí, nas cortes medievais, sempre havia dementes, deformados, pessoas angustiadas, suicidas, depravados, porque era o resultado de genes da mesma família. Irmãos, Cleópatra, por exemplo, era a herdeira dos faraós, era faraônica, e tinha 4 irmãos que ela mandou matar depois. E então, os filhos do casal, é claro que herdando os mesmos genes, como nós vemos hoje as enfermidades mentais, as enfermidades emocionais, elas começaram a aparecer da identidade dos genes. E se pensava que nós tínhamos aproximadamente 100 milhões de genes, porque a escala genética é tão grande. Mais tarde, por ocasião da decodificação do genoma humano em 1950, se descobriu que o número de genes nossos são apenas 35 mil. E nós temos praticamente os mesmos genes dos ratos. A diferença entre mim e um rato é de 300 genes. É por isso que as cortes políticas do mundo têm tanto indivíduo com poucos genes.
Então ficaram parecidos aos ratos. E é típico, é uma questão genética, faltam os genes, não tem jeito. Eu procurei saber se eu tinha quantos genes, porque eu vi que não dava para ser rato, mas pelo menos ser gato. Como a modernidade de Deus, olha, ele é um gato, uma gata, graças a Deus, porque quem é rato, geneticamente é degenerado. Pois bem, e aí a coisa tomou vulto, e aquilo passou a ser um pecado. É um pecado? Não, é uma questão de ética, de respeito pessoal, de intimidade fraternal. É um convite ao amor fraterno, sem o interesse imediato da sensualidade. É aí que nasce o momento que Freud pergunta, mas isso está na consciência? Não, porque ninguém lembra. De repente, nós temos uma pessoa que é muito amiga, e uma hora a gente olha e nota diferente. Começa, às vezes, a amar uma pessoa que a gente queria bem, e cria um problema muito sério, porque a fraternidade se transforma em sensualidade. Então, nos cabe o equilíbrio. Temos o nosso parceiro, a nossa parceira, e daí a pouco somos guiados para outros. É a libido. Nós temos que educar, porque não vamos poder possuir metade da civilização. Então, é uma necessidade orgânica para a construção da sociedade. Então, Freud percebeu que no nosso cérebro, a parte superior é a consciência. Mas aquilo que a consciência realizou ontem fica arquivado. Então, nós temos uma outra consciência, que ele denominou porque está embaixo, consciência. Os dados de hoje vão ficar sobre os dados de amanhã e sucessivamente. Então, a tese do inconsciente foi a partir de 1885, quando, em Paris, nas reuniões realizadas com o notável fisiologista, constataram que nós temos duas emoções, a consciência e a subconsciência. Mas, em Genebra, como em Zurique, um outro psiquiatra, que era descendente de religiosos e que se cansou da religião e abandonou a religião, se tornou livre pensador, Carl Gustav Jung, ele percebeu que, apesar da sua formação religiosa, ele tinha a libido muito ativa. A maioria das suas pacientes maiores de 40 anos se tornaram afeições sensuais no seu relacionamento de consultório. E ele começou a sentir-se, de certo modo, ele era um psiquiatra, um psicanalista, a palavra veio depois, era um psicólogo profundo, e tinha casado com uma mulher extraordinária, de nome Eva. Eva era uma mulher rica, e ele se casou mais por causa do dinheiro dela. E ela não se importava, porque ela o amava, e sabia que ele era infiel. Ele dizia, e às vezes ele contava a algumas pacientes que iam para a casa dele, e então se aproveitavam do lar, e Eva fingia não notar. Mas é tão lindo isso do ponto de vista psicológico, que Eva morreu, quando ele estava maduro. E ele aí parou e notou que a única mulher a quem ele amou foi Eva. Pela nobreza de sentimentos. Ele pediu perdão pelas vezes em que foi insensato. E ele disse a si mesmo, é provável que ela me perdoe, porque ela me amava tanto, que sabe que eu tinha necessidade de ser infiel. Então, ele descobre que o nosso inconsciente é muito complexo e é dividido em duas hastes. O inconsciente individual, por exemplo, eu me lembro da minha infância, como todo mundo, determinados lances que me marcaram, é uma lembrança pessoal. Mas eu me lembro também do meu inconsciente profundo de fatos da humanidade toda. No meu cérebro haveria um arquivo que se encarregaria de guardar todos os acontecimentos do mundo. Aí ele criou
o inconsciente coletivo, o inconsciente profundo. Por exemplo, se eu caio em transe aqui e falo de determinado fato histórico, ele está dizendo que esse fato histórico está no inconsciente da sociedade. E eu herdei. Mas quando veio a reencarnação, que Jung terminou aceitando, Freud não. Ele então percebeu que essa lembrança é verdadeira porque a pessoa viveu na época daquele acontecimento. E ele estava arquivado. É o inconsciente coletivo. A gente pode falar qualquer idioma onde já haja reencarnado. E as experiências que ele teve com a prima de 15 anos de idade provaram isto. Então ele defende a tese do inconsciente coletivo. O sonho está, portanto, dentro desse inconsciente. Muitas imagens na televisão, eu estou aqui, a televisão está ligada atrás de mim. O meu inconsciente está vendo. Eu não tenho consciência, mas está sendo arquivado. No estado de transe, ou no estado alterado de consciência, hipnose, de desdobramento da personalidade, eu posso falar do que estava na televisão, embora eu não ouvisse com a audição convencional, ou a audição dos meus 5 sentidos. Eu ouço por uma percepção, porque a ciência provou que a memória não está somente no cérebro. Em cada centímetro quadrado de pele, nós temos 5.000 células de memória. E no intestino, nós temos tantos neurônios quantos no cérebro. Porque a ciência está penetrando de tal forma no corpo que está chegando a energia. A pessoa é um pacote de energia. E essa energia tem tudo. Só está resguardado pelas reminiscências reencarnatórias. Então, o sonho passou a ser estudado com 2 aspectos. O sonho preto e branco. Não sei se já notaram que a gente não nota o sonho preto e branco. Ela diz, eu tive um sonho com você. Mas momentos há, eu tive um sonho tão real que era colorido. O sonho colorido é o encontro do espírito com o outro. É o encontro espiritual. Não está no cérebro. É um fato paranormal. É um fato mediúnico. É um fato profético. Então, o faraó sonhou. E foi necessário interpretar o sonho, porque vem como símbolo. É muito curioso. Todos nós já tivemos sonhos coloridos. Mas a grama era tão verde, o lugar era tão bonito. Ainda há pouco um amigo me contava assim, Divaldo, eu tive um sonho com você no domingo. Posso lhe contar? Eu digo, pode. E foi um encontro espiritual. Porque os detalhes, ele percebeu o detalhe da pessoa que estava comigo, a roupa que eu usava, que é muito interessante, eu estava vestido com aquela roupa e o companheiro que me acompanhava também. Então, depois que ele me descreveu, hoje, eu fiquei pensando, esta roupa me é familiar, mas não me é familiar de outra vida. Quando eu estive em Londres, em 1957, eu fui hóspede da Embaixada Brasileira. O secretário da Embaixada me recebeu. E era no mês de setembro, dia 5 de setembro. Então, à noite, no jantar, ele disse, Divaldo, no dia 7, nós vamos ter na Embaixada uma recepção. E eu quero lhe avisar logo para lhe convidar. Eu ia ficar poucos dias. Eu então disse assim, não, eu não. Imagine eu na embaixada, vou cometer as piores gafes. Na embaixada tudo é muito bem trabalhado. Eu nunca entrei num grande salão, no jantar. Eu entrei em jantar, farofa com carne de sertão, mas aquele jantar, aquela coisa. Nunca entrei. Ele disse, não, mas vai entrar.
Eu digo, mas eu nem tenho roupa. Ele disse, não tem problema. É o traje próprio, é um traje, portanto, de gala. Eu digo, ai, de graças a Deus. Eu digo, eu não tenho. Ele disse, não faz mal. Nós vamos a uma casa de aluguel de roupa e você aluga lá. Em Londres, a gente aluga até parceiro. Tudo. Tudo que ele quiser, a gente aluga. Não tem problema. Meus amigos, isso é uma nota engraçada da minha vida. Porque eu nunca tinha ido desses lugares. Ele pegou e me levou a uma casa de 4 andares de roupa. Roupa até para desencarnar, para vestir no além, que de tudo. E então ele disse assim, eu queria um traje de gala para este rapaz. E eu fiquei surpreso, porque o funcionário da loja era tão educado que eu disse, eu tenho que comprar qualquer coisa. Porque os nossos funcionários aqui na Bahia, a gente chega e pergunta, o que é? Ali o homem disse assim, yes, mister. Eu digo, nossa. E ele disse, E aí foi indo. Eu digo, eu tenho que comprar. Já vendemos, eu nem sei o que era. Ele falou, o homem riu, me olhou, foi e trouxe uma roupa negra, brilhante, aqui de veludo, não sei o quê. Me levou à cabine, eu vesti. Meu Deus, quando eu saí, só faltava sapato, mas quando eu saí, ele me olhou e disse assim, que corpo! Parece o corpo de um toureiro. Eu já fui toureiro, agora é toureiro aposentado, né? A beleza desceu, tem pneumático, mas ele olhou, eu já fui elogiado. Ele disse, nossa. E aí ele disse, só falta agora colocar o chapéu. Eu não sabia o que era, é aquela coisinha que bota em cima. Daí a pouco ele veio, fez assim, saiu e colocou na minha cabeça. Mas a cabeça era maior do que o chapéu. Cabeça nordestina, ele colocou, fez, não. E foi. E o Pai Nosso, a ser santificado, tomara que não ache, porque não achando eu não podia. Pois, meus amigos, o homem trouxe outro chapéu. Não, ficou aqui na orelha. Ele fez uma parada, fez assim, what head, que cabeça. Eu disse, yes, é tudo que eu podia falar. E voltou, e trouxe, botou, chegou a deslizar. E eu olhei no espelho, meu Deus, eu disse assim, já fui um personagem da aristocracia. Meu amigo sonhou-me com esta roupa. Ele não sabia. Então, o detalhe da gravata, etc. Bom, mas então, o meu amigo disse, vamos alugar. Eu aluguei. Tirei uma fotografia, eu tenho isso documentado. A fotografia, assim, para iludir, porque se algum dia eu for preso, eu vou levar o retrato e sabe com o que está falando? Olha aqui. Muito bem, meus amigos. Chegou o dia. Eu não falo inglês e tenho uma birra. O que eu adoro do francês, eu antipatizo o inglês. Eu antipatizo até a pessoa que fala inglês, imagine, de inveja. Pois bem, aquela fila na porta de entrada, um mestre de cerimônia, aquele inglês assim, aquele bastão, pá, e dizia, fulano de tal, embaixador de tal lugar, pá, e tal. Fulano de tal, pertencente à embaixada de tal lugar. Ele disse, mas o que é que eu estou fazendo aqui naquela fila? E meu amigo da frente, ele disse assim, Elcio, pelo amor de Deus, não me deixe. Se você me deixar, vai ser uma tragédia. E vai ficar feio para você. Já avisei. Eu não entendo nada, hein? Ele disse, fique tranquilo. E foi à minha frente, conversando, ele era pernambucano. Muito bem. De repente, sempre tem alguém perturbado para atrapalhar a gente. Chega o juiz e fala assim, Elcio, tirou da fila e saiu. Aí o tal do homem perguntou, what your name, please? E ele também riu. What your name, please? Eu digo, está perguntando meu nome. Divaldo Pereira Franco. Representação diplomática. Nothing, nada. Nothing. Ele tomou um susto, levantou o bastão, fez, Mr. Franco, nothing. Pá!
Todo o salão olhou. E aquela coisa... Meu Deus! Aquela coisa apareceu ali na porta, Nassing. Aí todo mundo olhou, o Nassing, porque tinha de tudo lá, e tinha também Nassing. Bom, aí foi indo, estava o embaixador, a embaixatriz, porque Deus é formidável. Eu então apertei a mão do embaixador. Good morning, sir. Ele então sorriu e perguntou assim, Nassing? Eu disse, Nassing. E o que é que está fazendo aqui? Eu não sei. Foi o secretário da embaixada que me trouxe. Ah, você é o Divaldo, aquele médium? Sim, senhor. Ele vai botar para fora. Ele disse assim, muito obrigado. Fica aqui ao meu lado que minha esposa também é espírita. Aí eu cheguei e fiz assim, hein, madame? Não era madame. Não era madame, era missa. Eu digo, Ave Maria. Aí ela também cutucou e a gente ficou deliciando. A gente não é de conversar muito. E aí, quando terminou a fila, nós estávamos íntimos. E ele dizia toda hora, esteja à vontade. Mas como eu não tomo bebida alcoólica, ele dizia, mas tome, olha, o uísque é de não sei quem da banda. Eu digo, esse eu conheço, muito obrigado. Bom, no fim de tudo, meus amigos, a embaixatriz, a esposa do embaixador da Índia, sintonizou comigo. Olha que perturbação. Com tanta gente, ela sintonizou com Nassing. E aí veio e perguntou, Mr. Nassing. Eu disse, oh, não, I am Divaldo Franco. Oh, Nassing. Eu digo, Deus tenha misericórdia para ver. Então, os sonhos podem ser lembranças de outras vidas, podem ser encontros espirituais. E aqueles triviais são sonhos provocados pelo aparelho digestivo, sonho depois das refeições, sono depois de um grande cansaço. É o cérebro jogando para fora, numa catástrofe de limpeza, as impressões mais pesadas e angustiantes. Então, se tiver um sonho colorido, procure ver os detalhes, porque é uma mensagem espiritual. Eu gostaria de fazer referência a alguns itens importantes a respeito do movimento Você e a Paz. Ele foi fundado por Divaldo em 1998. Então, se comemora os 25 anos, e nós temos a participação de 14 países e de 12 estados. Eu vou fazer uma pergunta agora ao Gustavo. Gustavo, a Suzy, que está aqui presente, faz uma pergunta para você. Como atrair o jovem e garantir seu desenvolvimento na doutrina espírita? Maravilha. Obrigado pela pergunta. E essa é uma discussão muito importante. Eu acho que ela é necessária mesmo. O único cuidado que eu acho que tem que ter é para a gente não desesperar, porque nós não trabalhamos sozinhos. Jesus também está trabalhando. E Ele está investindo em todos os movimentos religiosos. Então, a gente precisa pensar sobre a juventude no movimento espírita, mas acho que a gente não precisa se desesperar. E acho que não precisa pelo seguinte, se nós chamássemos aqui 10 jovens engajados no movimento espírita e fizéssemos a pergunta, como você começou, nós ouviríamos 10 respostas diferentes. Então, o problema de desesperar em torno dessa questão é querer achar uma regra que desconhece o contexto. E aí a gente vai querer aplicar uma regra para o movimento espírita, mas essa regra, às vezes, ela não se aplica. Então, o que eu acredito que nós precisamos fazer acerca da juventude é cada movimento particular, cada casa espírita, se propor a acolher esses jovens e esperar. Por que eu digo esperar? Porque a gente não tem como plantar interesse em quem não tem. Não dá para gerar interesse em alguém que não tem. Se a pessoa não tem,
aí eu corro um risco de deturpar a doutrina espírita para agradar. Mas aí tem um conselho de Pedro para Paulo, no Paulo e Estevão, que é assim: o trabalho do Cristo não é um trabalho de atrair, é um trabalho de converter. E se você quiser atrair o jovem, talvez você vai deturpar a doutrina espírita para ele gostar. Então, precisa ter um encontro ali, do interesse que nasce no coração com a oportunidade. Então, eu acredito que se cada casa espírita se propuser a acolher aquele que chegar, convidar, sim, fazer incessantemente o convite e acolher com doutrina espírita, porque eu já tive algumas experiências que reforçam essa crença de que Jesus está trabalhando. Em alguns lugares, uma que me chamou muita atenção foi em BH. Cheguei em BH, aí eu falei assim: vocês conhecem o livro Fonte Viva? Aí os jovens falaram assim: a gente conhece. Eu falei: nossa. Vocês conhecem Joana de Ângeles? A gente conhece. Eu falei: nossa. O que vocês já leram? Aí começaram a falar o que leram, o que gostaram. E aí a gente conversou a respeito disso e eu vi que o que aconteceu ali foi um encontro de jovens interessados com uma casa que acolhia. Isso aconteceu comigo, particularmente, quando eu retornei à doutrina espírita, em 2016, morava em Araguari ainda, fui para uma casa espírita, que tenho vínculo até hoje, e fui extremamente bem acolhido com doutrina espírita. Ninguém maquiou doutrina espírita para mim. Aí chegamos, tanto é que um dos trabalhos que a gente fazia era ficar 5, 6 horas na porta de um supermercado pedindo alimento para as pessoas, para a gente fazer as cestas básicas. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é esse acolhimento com responsabilidade. Então, o jovem chegou, ele quer sentir o que é o Espiritismo, dá uma responsabilidade para ele, mas uma responsabilidade verdadeira, algo que ele precisa desempenhar, estimulando na sua evolução, acompanhando, se possível, mas sem desespero. Porque eu acho que a gente está tão desesperado com algumas questões e esquece do que é essencial. Do que é essencial. Aí a gente está preocupado com o movimento jovem no Espiritismo, a gente está preocupado com uma série de questões, e aí chega alguém e fala assim: mas vamos viver o Espiritismo como está escrito? E é muito mais difícil. Você quer perdoar? Você quer reconciliar? Essa é uma tarefa que eu acho que a gente podia estar mais preocupado. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, sem muito delírio, para que a juventude chegue na casa espírita e encontre Espiritismo. Obrigado, Gustavo. Eu vou dar sequência com mais uma pergunta ao Gustavo. Nós, nas nossas atividades, ao final das nossas reuniões, nós temos os passes. E muitas pessoas, às vezes, desconhecem a respeito da metodologia, da ciência do passe. Então, eu perguntaria se você pode explicar para o público presente alguma coisa a respeito do passe espírita na casa espírita. Vamos lá. O passe na casa espírita, ele tem uma vantagem, vamos dizer assim, que é algo que os espíritos vão comentar lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec está perguntando sobre a parte de cura. E os espíritos vão surpreendentemente dizer assim: a cura ou a faculdade de curar não é uma mediunidade necessariamente. Todos os verdadeiros crentes têm a possibilidade de curar. O crente, no caso, é a pessoa que tem fé, né? Aí Kardec faz uma pergunta assim: mas e a pessoa que não tem crença em nada e consegue curar? Aí os espíritos vão dizer: é porque ela tem, né, um magnetismo próprio. E em seguida Kardec pergunta: essa pessoa, se ela soubesse da assistência espiritual, ela poderia potencializar a sua ação, o seu ato? Os espíritos dizem assim: poderia fazer algo que chamarias de fenômenos, prodígios. Então, o passe na casa espírita, ele é o instrumento passista, o médium passista que está ali a transferir energias, ou magnetismo, né, o seu magnetismo, como queiram, com a assistência espiritual. Uma assistência que vem para sanar ou atender, em maior ou menor grau, a necessidade daquele que
confia no passe. E, portanto, eu cito a questão do livro dos médiuns, porque os espíritos vão esclarecer como que a fé é importante nisso. Como que a fé é mais do que um potencializador, né? Ela é quase que algo a garantir o benefício, tanto de quem vai dar, quanto quem vai receber. Então, o passe na casa espírita, ele tem essa intenção de auxiliar a pessoa naquilo que ela veio buscar, porque nem sempre ela está adoecida do corpo, nem sempre ela está com algum problema de saúde física, às vezes ela está com alguma questão, e o passe vem para acalmar, acerenar. E nesse sentido, eu não sei vocês, mas é algo que, por exemplo, me ajuda a dormir melhor, me ajuda a acalmar emoções, né? Então, o passe ele tem essa função magnético-espiritual, porque é um pouco do instrumento que está ali a doar, com toda uma equipe espiritual a amparar esse trabalho, para que ele transcorra sem prejuízos para quem toma o passe. Porque pensemos que, às vezes, o passista pode não estar em condições, então a equipe espiritual auxilia para que quem vai tomar o passe não se prejudique. E, nesse sentido, uma coisa muito interessante de se dizer e de se pensar é que não tem passe forte, né? Não tem passe melhor, um melhor do que o outro. Passe é passe. A diferença é como que você se comporta no passe, né? Aí pode fazer alguma diferença, mas se nós nos abrimos a receber, Jesus sempre tem para dar. Obrigado, Gustavo. Divaldo, como se dá o desenvolvimento da mediunidade de psicografia? E o que seria um médium sensitivo? Sensitivo e médium são palavras semelhantes. A sensibilidade é um dos sintomas da mediunidade. Só se é médium porque se sente a interferência dos espíritos. Daí, na linguagem comum, se pode dizer médium, sensitivo, paranormal, ser portador do canal. Se usam muitas expressões. Allan Kardec preferiu a mediunidade, médium, e os outros preferem outras denominações. Sensitivo é tradicional no hipnotismo. O sensitivo, o agente, o paciente. Então, o desenvolvimento da psicografia, como qualquer faculdade, depende do exercício. Qualquer faculdade humana é resultado de um exercício para o êxito. Então, deve o que é médium, o sensitivo, procurar um núcleo que lhe inspire confiança, estudar a doutrina, principalmente o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho como consolo, e então frequentar tranquilamente e anotar o recebimento, não divulgar logo, de imediato, essa ansiedade para que os outros saibam. Aí tem um pouco de vaidade, de querer mostrar que a mediunidade é um privilégio. Não é um privilégio. A mediunidade é uma faculdade orgânica que todos possuímos. Uns em maior grau, outros em menor, como a inteligência, como a memória, as aptidões artísticas e culturais. Então, também temos a mediunidade. O treinamento é que refina a mediunidade. Agora, para esse treinamento, é necessário uma instituição ou alguém para auxiliar o médium, porque ele é médium. Ele é apenas instrumento. Então, temos que educar o instrumento. Eu vejo, por exemplo, o médium começa a tremer, a bater. Não é necessário nada disso. Isso é descontrole do sistema nervoso central. Vamos dizer, quando eu tenho uma notícia, ou estou numa expectativa, eu tenho um tremor. Não tem nada a ver com mediunidade. É o meu sistema nervoso. Então, quando eu sento à mesa e começo a receber os denominados choques, o fluido do espírito, vinculando-se ao fluido meu, pelo meu perispírito, alma após alma, porque o espírito não entra no médium, ele fica ligado aos centros da mediunidade, que estão no sistema nervoso central e nas glândulas endócrinas. Então, ele deve
coibir, corrigir. Eu vejo que o meio fica batendo assim. Por que esse espírito veio bater tambor? Não se justifica. Então nós temos manias. Nós ouvimos. A primeira vez que eu fui a um país, eu fiquei surpreso com uma técnica que eles me arranjaram. Antes de receber o espírito, bocejavam. O bocejo é o resultado de um cansaço orgânico. É eminentemente orgânico. Quando eu estou cansado, quando eu estou indolente, e sem qualquer ideal, eu elimino o gás carbônico, eu bocejo. Mas ali não, ali era a entrada do espírito. E era cada bocejo que eu fechei os olhos, porque era horrível. Manias. A mediunidade não precisa de nada. Não precisa de nenhum espetáculo, de botar as pernas para cima ou para baixo, porque ela é interior. Então, eu estou falando de uma hipótese. Se eu mudo o tom de voz, o conteúdo de voz, eu estou num transe mediúnico. E posso estar perfeitamente consciente. Lá em Uberaba, como em Pedro Leopoldo, eu vi dezenas de vezes Chico Xavier ia tomar um cafezinho depois que acabava a reunião, pela madrugada. Então servia o café. A xícara não tinha pires, não tinha colher, não tinha nada dessas complicações. O café já vinha adoçado para facilitar. Ele então pegava a xícara e Emmanuel, o guia espiritual, queria orientar as pessoas. Então ele começava conversando. A mediunidade, numa hipótese, a mediunidade é muito delicada. O médium é uma pessoa sensível, por isso chama sensitivo. Sensível, capta ideias que outros não captam. Então aí ele entrava no campo da mediunidade para conciliar. A gente olhava para ele, ele estava perfeitamente normal, um pouco pálido, um pouco de sudorese, e às vezes, pelo cansaço de uma noite de trabalho, um ligeiro tremor. Então, muitos médiuns antes têm que bater na mesa, têm que gritar, têm que se jogar no chão. Há pessoas que os médiuns derrubam as cadeiras, ele é mal educado. Se aqui algum médium quebrar a cadeira, ele paga, porque não tem nada a ver com mediunidade, imagine. Daí quem está de fora, é uma casa de loucos. Então vem um espírito, dá um berro, vem outro, dá um grito, vem outro, joga o médium na parede. O que é isso? Isso é um descontrole, não é nada mediúnico. Quando eu vou escrever normalmente, eu não faço careta nem nada, porque na mediunidade eu faço. Portanto, é falta de educação mediúnica. Muitas vezes eu me tenho visto perfeitamente mediunizado, conversando, sem que a pessoa saiba. E eu percebo depois, e fico muito contente, porque o que importa não é estar mediunizado ou não, é o conteúdo da mensagem. Isso é que importa, a qualidade, o bem, a autenticidade. Daí, a melhor maneira de educar a mediunidade da psicografia, que é a mesma coisa da psicofonia. Num caso, o espírito usa a voz, utilizando naturalmente dessa função cerebral, a terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, ou utilizando-se da glândula pineal para produzir o automatismo da palavra. Então, muitas vezes, o médium diz alguma coisa que não pensou, e toma um choque, quando é uma coisa muito severa, porque a função nossa não é desanimar. Como é que acontece? Vai ao médium, você tem 6 obsessores. Eu já vi, já disseram para mim, você tem 8 obsessores. Eu digo, nossa, eles pararam e você contou, não é? Fantasias. E acha que atemorizando a pessoa vai para o espiritismo. A gente deve ir para o espiritismo não porque os obsessores estão conosco. A gente deve mudar a moral para que os obsessores não fiquem conosco. Se mudar a moral, não precisa mudar para nada. Já está na doutrina do Cristo, que é a doutrina do amor e do equilíbrio. Então, o melhor método é uma boa conduta para atrair espíritos nobres. É como nós nos sentiremos muito bem com pessoas mais evoluídas do que nós. Com pessoas menos evoluídas ou de caráter venal, a gente tem vergonha de estar com eles. Às vezes está com uma companhia e encontra um amigo e fica meio, como diz, uma calça justa ou saia justa, porque a pessoa não corresponde ao nosso padrão.
Imagine como será esse acompanhante do indivíduo. Daí nos esforcemos para boas companhias. E eles nos inspiram a todo instante. Obrigado, Divaldo. Gustavo, tem uma pergunta que chegou no YouTube da Cristiane, e ela pergunta de forma bem simples: como devemos orar? De forma bem simples, com o coração. André Luiz tem uma mensagem muito bonita, chamada Falar com Deus, e aí ele encerra a mensagem dizendo assim: não te esqueças que a boca fala com os homens e o coração fala com Deus, porque Deus não fala português, Deus fala o idioma do amor, e portanto, a oração, e é muito interessante pensar isso, a oração para mim tem sido não eu indo falar com o Criador, mas eu pegando o telefone para atender a chamada, Ele falando comigo, porque a oração é esse momento em que eu me ponho a falar com aquele que sempre quer falar comigo, e portanto tem que ser com o coração, porque seria muito bom, né? Se chegasse uma mensagem no WhatsApp, assim, meu filho, faz assim, mas não é assim. E, portanto, a oração precisa ser esse momento da sinceridade do sentimento. Porque é com alguém que te conhece profundamente, para quem não precisa ter máscaras, né? Então, como devemos orar? Silenciando, né? Silenciando, para a gente poder ouvir. Porque certamente Ele nos inspirará, nos direcionará. Emmanuel, por isso mesmo, escreverá uma mensagem chamada Oração e Atenção no livro Coragem. Aí ele diz assim: ora e pede, em seguida presta atenção. Algo ou alguém virá ao teu encontro, doando-te na essência os avisos ou informações que solicites. Muitas vezes esses mesmos avisos ou informações virão através da página de um livro, através de um conselho de um amigo, e sim, através de um livro, de uma página, e através do sentimento, a inspirar o cérebro, ou através de uma ideia, a conduzir o coração. Então, orar é isso, é se abrir para ouvir o Criador. Obrigado, Gustavo. Vamos agora para o final da nossa reunião. Eu pediria ao Gustavo que se despedisse então do público presente. Remoto, por favor, Gustavo. Então, meus amigos, mais uma vez agradecendo profundamente a possibilidade de aqui estar, de poder dividir esses momentos, embora breves, mas marcantes. Dizer mais uma vez da minha alegria, agradecer a querida amiga Sila, a Divaldo, Mário e tantos voluntários que aqui comparecem, trabalham para que essa obra permaneça de pé. É uma alegria imensa, uma honra grande mesmo para mim poder vir a um local que nasceu antes de mim e, se Deus quiser, prosseguirá depois de mim. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire e nos fortaleça sempre. Nossos votos de muita paz. Muito obrigado, Gustavo. Então, encerrando a nossa reunião, eu agradeço a equipe da Mansão do Caminho, agradeço ao público presente, as caravanas que vieram de outros estados, de municípios, de outros países aqui presentes também. Eu agradeço àqueles que nos assistem remotamente, a professora Solange, ao Gustavo, ao Divaldo, e a Isiane, a nossa tradutora de Libras, não é, Isiane? Então, agora vamos ao final da nossa reunião. Eu passo a palavra ao Divaldo para os passes coletivos. Agora é o momento de recebermos o influxo da bondade dos guias espirituais, de nossos bons amigos. Sintonizemos com eles, apelemos a Jesus Cristo, para que nesta hora nos socorra e atenda, se possível, as nossas rogativas. Pedimos aos companheiros da mediunidade
para que tomem os seus lugares. Senhor, nós te suplicamos, neste momento de oração, que nos ajudes a sintonizar com as forças universais do bem. Nós te pedimos pelos companheiros de mediunidade que irão exercer o ministério do socorro às nossas necessidades. Divino amigo, ampara-nos. Àqueles familiares queridos, aos amigos, a todos quantos amamos. Abençoa-nos, a cada um de nós, para que daqui saiamos em paz, em harmonia interior, tenhamos uma noite de refazimento para o término da semana. Amigo querido, nós te pedimos pelos suicidas, não sabem o que fazem, não sabiam, estão agora acolhidos pelo sofrimento. Ampara-os com a tua misericórdia. Também nós te pedimos por Ana Jaici, Regina e todos aqueles que nos pedem incluí-los em nossas orações. Bom amigo, pedimos-te por aqueles que não gostam de nós, que lutam contra nós. Tem misericórdia. Pedimos-te pela nossa casa, nosso reduto de paz, de prece, de esperança, para que sincronize com o mundo transcendente e nos atenda às necessidades da misericórdia e da caridade. Pedimos-te, Pai, permita-nos encerrar a reunião da noite. Em teu nome santo, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e das entidades generosas que nos acompanham. Que a tua paz seja conosco. Está encerrada a nossa reunião.